Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton, que também é conhecida como lei de ação e reação. Para isso vamos analisar algumas situações. Na primeira aqui nós temos um carro que bateu num poste, né? A gente sabe que pela situação que aí ocorreu, o carro exerce obrigatoriamente uma força sobre o poste, não é isso? Já que ele bateu no poste. Só que a gente observa que o carro está danificado, isso quer dizer que alguma força também agiu sobre ele. E quem foi que realizou essa força? O próprio poste. Então, o carro realiza uma força sobre o poste e o poste realiza uma força sobre o carro. Se nós analisarmos também essa outra situação, em que uma pessoa está chutando a bola, claro que o chute exercerá uma força sobre a bola, porém, quem chuta uma bola sabe que sente alguma coisa no seu pé, então quer dizer que a bola também está exercendo uma força sobre o pé. Do mesmo jeito, se você estiver sentado sobre uma cadeira ou sobre um banco, você exerce uma força sobre o banco, uma força de compressão, e esse banco de alguma maneira também exerce uma força sobre você. O que é que a gente tira daí? Que em todas as situações houve aí uma força que agiu e uma força que reagiu de alguma maneira. Essa então é a terceira lei de Newton, que diz o seguinte para a gente: quando o objeto A exerce uma força sobre um objeto B, este também exerce sobre A uma força do mesmo módulo, mesma direção e de sentido contrário. Em outras palavras, quando os objetos interagem, eles sempre fazem isso com pares de força. Quando você exerce uma força sobre um objeto, aquele objeto também vai exercer uma força sobre você de alguma maneira. E essas duas forças vão ter o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, vão ter a mesma direção, apenas os sentidos serão opostos. Uma aponta para um lado e outra aponta para o outro. Vamos então a alguns comentários sobre isso, pegando um exemplo aí da pessoa que chuta a bola. O primeiro dele é o seguinte: o par de forças que aparece na interação de dois objetos é chamado de ação e reação, por isso que a lei também é conhecida como lei de ação e reação. Porém, não temos como saber qual a força é de ação ou de reação, pois as duas atuam ao mesmo tempo. A gente sabe que os dois interagem, mas dizer exatamente quem é a ação e quem é a reação, a gente não tem como saber, certo? Sabemos que as duas existem. Um objeto exerce uma força sobre o outro. É isso que nós podemos dizer. E por fim, estas forças não se cancelam mutuamente, isto é, elas não se equilibram, pois elas são aplicadas a objetos diferentes. Apesar de um apontar para um lado e outro apontar para o outro, elas não se cancelam, elas não se equilibram. Isso porque, como está aqui explicado, o equilíbrio só ocorre quando as forças são aplicadas no mesmo objeto. Então aqui, a bola exerce uma força no pé e o pé na bola. Eu não posso cancelar essas duas forças, apenas se as duas forças fossem ao mesmo tempo no pé ou ao mesmo tempo na bola. Isso aí é importante. Vamos aqui a alguns exemplos. Uma pessoa empurra uma parede, exercendo sobre ela uma força horizontal de 30 newtons. Desenhe o par de vetores ação e reação para esse caso. Então nós temos aqui a pessoa que empurra a parede. Então se ela está empurrando com a força horizontal, devemos representar aqui então um vetor horizontal. Eu vou chamar essa força de F1. Então se ele quer o par de ação e reação, precisa de outra força, que é a força da parede sobre a pessoa, que eu vou chamar ela de F2. Como é que deve ser esse desenho? Esse desenho deve ter as forças com o mesmo tamanho, na mesma direção, mas os sentidos têm que ser contrários. Fazendo isso, o desenho está correto, como nós temos aí na situação. E a letra B pergunta para a gente: qual o valor da força que a parede exerce sobre a pessoa? Aí a gente pensa da seguinte maneira: a lei de ação e reação diz que essas forças são iguais, só muda o seu sentido. Então, se o homem exerce aqui uma força de 30 newtons sobre a parede parede também exercerá sobre o homem uma força de 30 newtons. Essa é a resposta, porque as forças têm o mesmo valor. A única coisa que muda é o sentido delas, né? E o objeto em que estão atuando. No segundo exemplo, temos assim: um vaso está sobre uma mesa, conforme a figura abaixo. Sabendo que o peso do vaso é de 2 kg força, responda. Letra A. Desenhe todas as forças existentes entre a interação do vaso com a mesa. A primeira força delas, a gente pensa logo é o peso, né? E a própria questão fala aqui Então, como é o peso? O peso do vaso atua sobre o próprio vaso
e puxa ele para baixo. Está aí, primeira força. Como o vaso exerce uma força sobre a mesa através do seu peso, quer dizer que existe aí uma compressão sobre a mesa. Então a gente vai chamar essa força de C, representando a palavra compressão, né? O vaso está comprimindo a mesa de alguma maneira. Como o vaso comprime a mesa, vai existir aí então um par de forças ação e reação. Então a mesa também vai exercer uma força sobre o vaso, e a gente chama essa força de N, que significa força normal. Normal porque ela faz um ângulo de 90 graus aí com a superfície da mesa, certo? Então são essas as três forças. O peso para baixo, C, que foi a força de compressão do vaso sobre a mesa, e N, que é a força da mesa sobre o vaso. Letra B diz: dentre as forças desenhadas, quais representam o par ação e reação? Qual representa o par ação e reação? Vê que a pergunta não é quem é ação e quem é reação. O par, né? Porque nós podemos falar sobre os dois, mas separadamente não dá. Bom, a condição para que seja de ação e reação é que essas forças estejam sobre dois objetos diferentes, não pode estar sobre o mesmo objeto. Então aqui NP não pode ser um par ação e reação, porque estão todas sobre o vaso. Agora a força N e a força C, sim, essas são par ação e reação. Então a resposta é a força N e C. Lembrando que aqui deveria ter uma setinha indicando que é um vetor, mas eu não consegui colocar aqui nesse programa, certo? Mas fica aí na mente de vocês que aqui em cima, nas duas situações, deve ter uma setinha de vetor. Letra C, qual é o módulo de N? Ou seja, qual é o valor de N? Bom, para responder essa letra C, é simples também. Mas a gente parte para aquela questão do equilíbrio. O objeto não está parado? Sim, está. Se ele está parado, ele está em equilíbrio. E aqui, ó, nesse eixo, em que ele está aqui representado as forças, nós sabemos que, como ele está em equilíbrio, obrigatoriamente a força P deve ser igual à força N, ou N igual a P, né? Se N é igual a P, qual é o valor de N, então? 2 kg força, que é o valor de P. Então, o valor de N é 2 kg força, porque N é igual a P.